Convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor no primeiro livro dos Reis, capítulo 2, versos 1 a 12. Primeiro livro dos Reis, capítulo 2, versos 1 a 12. Assim diz a palavra do Senhor. Quando se aproximava o dia da morte de Davi, ele deu ordens a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de todos os mortais, portanto, tenha coragem e seja homem. Guarde os preceitos do Senhor, seu Deus, andando nos seus caminhos, guardando os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos e os testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Assim você será bem-sucedido em tudo o que fizer e por onde quer que você for, e o Senhor confirmará a promessa que me fez, dizendo: se os seus filhos guardarem o seu caminho, andando diante de mim fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca lhes faltará sucessor ao trono de Israel. Você também sabe o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez com os dois comandantes do exército de Israel, com Abner, filho de Ner, e com Amasa, filho de Jeter. Ele os matou, e em tempo de paz vingou o sangue derramado em tempo de guerra, manchando com ele o cinto que trazia nos lombos e as sandálias nos pés. Portanto, faça segundo a sabedoria que você tem e não permita que ele morra em paz e com idade avançada. Mas seja bondoso com os filhos de Barzilai, o gileadita, e que eles estejam entre os que sentam à sua mesa para comer, porque estiveram ao meu lado quando eu fugia por causa do seu irmão Absalão. Eis que você também terá de lidar com Simei, filho de Gera, filho de Benjamim e de Baurim, que me lançou uma terrível maldição no dia em que eu ia a Manaim. Porém ele veio ao meu encontro junto ao Jordão, e eu, pelo Senhor, lhe jurei, dizendo que não o mataria à espada. Mas agora, não o tenha por inocente, pois você é um homem sábio, e bem saberá o que deve fazer com ele, para que ele seja sepultado com os cabelos brancos manchados de sangue. Davi morreu e foi sepultado na cidade de Davi. Davi reinou sobre Israel durante 40 anos. 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém. Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou muito. Até aqui a palavra do Senhor. Senhor, diante da Tua palavra nós precisamos nos aquietar e pedir ao Senhor com humildade, mas também grande expectativa. Fale conosco, trate com nossas consciências, com o nosso coração, trate e nos encontre no ponto onde precisamos ser tocados e achados. Assim te pedimos, porque sabemos que o Senhor tem interesse em falar com a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Quais são as tentações do rei sábio? Essa é a proposta que nós vamos ter em foco aqui na jornada de reis. Nós vamos estar atentos ao arco de Salomão. Vimos que havia uma grande tensão com a sucessão do trono. Quem será o próximo rei? Bom, o rei foi anunciado no capítulo 1. Ele foi apontado e foi ungido. Houve celebração no povo de Deus. Mas agora uma pergunta está no ar: esse trono perdurará?
visto que tem tanta ameaça em tempos de sucessão, propostas surgem, ideias surgem, opositores se inflamam, há uma janela de oportunidade, como se diz aí no futebol, de entrar, de se enfiar, de penetrar ali nessa janela e de ocupar a vaga. É ali também que os inimigos afiam suas garras para poder apanhar a chance. Isso me faz lembrar de um dos filmes mais clássicos, já agora pode ser considerado um clássico, uma trilogia, na verdade, que não se sustenta muito, na minha opinião, como trilogia, mas o primeiro filme de O Poderoso Chefão me mostra sobre sucessão de tronos com uma sensibilidade que poucas narrativas nos anunciam. O Coppola, diretor, ele é capaz de nos chocar com cenas até violentas, mas ao mesmo tempo, junto com um belíssimo trabalho de fotografia por contraste, aí é outro, o fotografista desse filme, o diretor de fotografia, trabalha muito com contraste, luz e sombra, numa época tardia já, falando de hoje para trás, já é até tardia para o cinema nesses aspectos, porque são coisas que já evoluíram bastante. E é muito forte a mensagem que o Poderoso Chefão traz para nós em termos de família, vingança, poder, sobretudo. E a cena que eu quero chamar a atenção dos irmãos está logo coroando o primeiro filme, que é quando o Michael Capone, sucessor do Império Capone, do poder Capone, herdado de Vito Capone, agora está num batismo do seu sobrinho numa capela católica. E ali o padre faz uma pergunta importante para ele, que está ali colocando como padrinho, que é esse que vai assumir a tutela espiritual, de cuidado social sobre aquela criança na ausência dos pais. E ainda em vida, essa é a ideia da padrinhagem romanista, né? Tem essa mensagem. E ele então pergunta ao Vitor: você renuncia a Satanás? Ele estava ali fazendo uma pública profissão de fé para aquele ato de batismo. E ele diz: sim, eu renuncio. E aí o diretor corta para algumas cenas, porque logo nessa hora o órgão toca, a cena fica bem carregada e de forma bem assim paradoxal, com um batismo infantil, a gente vê um homem sendo executado no elevador, o outro numa escadaria, o outro no barbeiro, o outro na cama talvez do seu quarto ou no quarto de hotel. Aquele momento de renúncia e de afirmação, ele estava mandando matar os seus inimigos, executando, eliminando um por um. E o órgão continua tocando, a condução é clássica ali. E aí ele volta para casa mais tarde e fala com a sua esposa o seguinte: as contas foram acertadas. Aqui você vê uma moldura que não é própria apenas de Poderoso Chefão, mas também não é exclusividade das crônicas dos reis dos tempos bíblicos. Isso está permeado em talvez toda narrativa de sucessão do trono, sucessão de poder, o acerto de contas na sucessão do trono, para que não fique nada para trás, para esse novo ciclo começar. É isso que está acontecendo aqui agora com o reinado de Salomão. Um pai moribundo, já no final da sua vida, e que entende que seus dias estão chegando ao fim, chama o seu filho, não só o abençoa, não só o afirma como fez no capítulo 1, mas agora o instrui, como quem diz: não deixe nada para trás. Ele fala diretamente: acerte as contas com esses dois. Esse aqui, por exemplo, eu não pude fazê-lo, mas você não fez juramento nenhum, que ele durma com a cabeça manchada de sangue. E aquele outro, que ele não veja a velhice, que ele não descanse em paz. Essas são as orientações do rei para o novo rei. Pesado, não?
sobretudo em tempos como os nossos. Tempos onde nós temos a facilidade de sermos mais politicamente corretos e polidos, onde agora, no período de eleição, você facilmente receberá do TSE tarjas em suas redes sociais por qualquer publicação. Ou você já se esqueceu como foi 4 anos atrás? Como nossas publicações no Instagram, no Facebook, eu não sei se chegou no WhatsApp, vinha com uma tarja de políticas de censura. Lembra disso? A gente postava uma coisa, ia lá, o Instagram derrubava. Porque o Zuckerberg estava contra aquilo ali, o diretor do Instagram ou do Grupo Meta? Não, por conta do nosso TSE. Custoso, não? Eu acho que não vai ser diferente esse ano. Embora a direção do TSE está mudada. Mas eu estou prevendo que sim, nós teremos restrições, vigias muito minuciosas para o que pode e o que não pode numa rede social num tempo de eleição. É tempo de sucessão do trono, é tempo de sucessão de poder, é uma janela de oportunidade. E quem tem o poder na mão trará de dar um jeito de manter o poder. É normal que isso aconteça. E aqui você está vendo como que momentos assim são sensíveis, como inimigos são perseguidos, e a gente vê que temos uma sensibilidade altíssima hoje. Você não pode falar mal de alguém, você não pode ser crítico num tom até técnico com relação a um governante. Hoje, nesse país, você pode ser preso por criticar um ministro do Supremo Tribunal Federal, você sabe disso. Você pode hoje cometer uma série de crimes que vão ser mais levemente tratados, mas criticar, falar mal, estou falando de fala. No nosso país hoje, existe hoje essa sensibilidade política. Vocês sabem disso, jurídica, não é segredo, não estou dando uma opinião política aqui enviesada. É isso que a gente vive hoje. E isso tem um travestimento técnico e de juridiquês aí para justificar hoje o que gera em nós uma insegurança jurídica. Ou alguém tem dúvida que nós temos uma insegurança jurídica? Talvez, se os desmandos que acontecem favorecem sua linha ideológica política, você pode até fazer vista grossa. Mas se você for honesto, você reconhecerá que no nosso país hoje não há segurança jurídica. Não dá para ter certeza de que justiça será feita claramente no órgão mais alto da justiça brasileira. E nós estamos vivendo momentos de transição. Isso tudo se torna muito relevante para nós. Então, a moldura dos livros dos reis certamente mostrará algo ao nosso coração. Não necessariamente como lidar com eleições presidenciais no nosso país, talvez não diretamente, mas lidará com o nosso coração enquanto debaixo de um poder, e nós vemos isso desde sempre. É comum que em tempos de governos, e nós temos vivido isso ao longo da história, e na sucessão de governos, a gente lide com essa sensibilidade. E talvez isso aqui seja muito escandaloso para nós. Um rei ungido mandando matar seus opositores. É assustador, não? Repito, no momento em que a gente não pode nem falar mal de alguém, imagina concordar com uma pena capital para quem se levantou contra o reino. Claro, nós estamos falando de forma muito anacrônica, muito distinta, sem paralelos. Estamos falando de uma monarquia teocêntrica. Deus está ungindo aqui o rei. Seria muito mais fácil, não, se Deus ungisse o candidato para a gente votar, né? Não seria mais fácil? E nós temos que tomar muito cuidado para não fazer o que Walter Brueggemann chama de a religião de imanência. Ele fala que todo o poder de dominação vai tratar com uma religião de imanência, para deixar o povo num torpor, anestesiado, enebriado e domesticado.
Então, ao invés de propor um Deus livre, selvagem, como Lewis trata, Lewis, antes mesmo de fazer a figura de Aslan, o leão, nas crônicas, ele já pensava em Deus como um sagrado selvagem. Para falar de Deus, talvez não exatamente como o leão da tribo de Judá, mas ainda usando a figura do felino selvagem, completamente não domesticável, não domável, ele atribui a Deus a figura de um sagrado selvagem. Ninguém faz tratos com o leão, ninguém propõe acordos, muito menos barganhas com um leão na selva. Bom, um rei, para usar de dominação, não afirmará um Deus livre, selvagem, completamente soberano. Porque esse Deus age como quer, fala como quer, se revela como quer e está acessível além do rei, à parte do rei. Você então percebe a dor do mundo e vai a ele. E ele pode conceder perdão ou não, juízo ou não, mas ele é livre, inclusive, para derrubar tronos, para afirmá-los, para questioná-los, para sustentá-los, para dar direção. Ou seja, é uma verdade alheia, uma verdade de fora, é uma sabedoria autônoma. E aí o que os reis e dominadores farão, portanto? Tentarão propor um Deus domesticado, cativo, abarcado na sua proposta de governo. Então é por isso que esse ano o problema nunca vai ser escolher entre um candidato ateu e um cristão. Você nunca vai ter esse problema no país como o Brasil. Todos se dirão completamente cristãos, irão em missas e cultos evangélicos e, se preciso for, num terreiro de umbanda. Mas problema religioso não será a questão, no sentido de negar Deus, negar a fé. Não, esse não é o critério, esse não é o problema. Porque todo dominador que preze na arte da dominação tentará domesticar Deus no seu discurso, de tal forma que se você for contra ele, você vai contra Deus. Clássico. Essa é a estrutura caducada de dominação popular. Começa no pão e circo, mas termina com uma religião imanente que parte do povo, que parte da proposta de governo, que não é um Deus solto, livre. Estranho no sentido de, ele não está aqui, encaixotado. Era muito mais fácil, seria muito mais fácil, como foi aqui. Um sacerdote, a palavra de Deus, uma antiga promessa, a unção, a sucessão do trono de Davi que Deus prometeu. Não espere isso não acontecerá nessas eleições. Se você vê algum candidato falando que é ungido de Deus, é o prometido de Deus, desconfie. Não tem como ninguém fazer isso. O trono que esse trono apontava aqui não é o trono que está no palácio, aqui em Brasília. Não é esse. Então não dá para fazer uma sucessão de Salomão ao governo brasileiro. Mas eu não queria deixar de mencionar a nossa circunstância para trazer esse texto para mais perto da nossa consideração, já que é tão sensível, tão importante com a nossa própria lida com o poder. Então por isso eu trago esse paralelo para a gente mantê-lo em vista. Mas agora, voltemos a, sim, um rei ungido, que está agora ungindo outro rei. Abençoado por Deus, afirmado por Deus, porque isso aqui é mais do que o governo sobre Jerusalém. Isso aqui aponta para o trono de Davi, que é estabelecido para sempre. Mas o trono de Davi está chegando ao fim, ele está morrendo. Fato. Mas Deus diz que não haveria falta de sucessão no trono de Davi, o qual ele afirmou para sempre. Isto é, esse trono está sendo edificado para muito além do próprio Davi. E Salomão agora é exatamente o sinal de que Deus não desistiu das suas promessas, mas está dando o primeiro sucessor ao trono de Davi, mas não terminará em Salomão. Mas Salomão eventualmente morrerá. Salomão eventualmente se provará falho e limitado como o pai foi. Embora afirmado por Deus, embora ungido por Deus,
ainda é apenas sombra de uma realidade muito maior que toda a terra precisa: governo. Deus desenhou esse mundo e esse cosmos para ter ordem, paz, governo. O caos não é agradável. A bagunça não é o que nos mais dá conforto. E você talvez pode olhar para o seu filho adolescente e pensar: pastor, você não conhece. O meu filho e a bagunça do quarto dele é algo tão natural que eu já não consigo desassociar um do outro. A bagunça dele e ele foram feitas um para o outro. Como separar a bagunça do meu filho dele? Já pensou? É possível isso? Você acha que dá para tirar a bagunça sem arrancar um pedaço do seu filho? Talvez você já esteja pensando: isso é próprio dele. Porque aquilo já é tão natural, é tão, de fato, repito, próprio, que você não consegue pensar uma realidade diferente. Talvez a bagunça seja sua, seja minha, mas todos nós vamos achar muito bom quando chega. Lá em casa é terça-feira à tarde. Terça-feira de manhã, a nossa faxineira auxiliar vai lá, a dona Terezinha. E a gente chega à tarde, eu chego à tarde do trabalho e a casa tá um brinco. É bom, não é? Chegar em casa e ela tá arrumadinha, cheirosinha, lençol esticado. Alguém deu um jeito na minha bagunça. É bom demais, não é? É tão bom quanto lençóis limpos. É tão bom quanto roupa passada. Esse adolescente que eu mencionei agora, que você pode achar que é impossível o que eu vou dizer agora, mas esse adolescente, por mais baguncento que ele seja, gosta de uma roupa limpinha, cheirosinha e passada. Pasmem vocês. Por quê? Porque nós fomos feitos para a ordem, para a coisa arrumada. Nós fomos feitos para as coisas bem cheirosas. E governo é para isso. Governo é para deixar as coisas em ordem. Governo é para conter o mal na história. Governo é para arrumar a casa, segurar as mazelas nos seus devidos lugares, conter a destruição, organizar as coisas para que aconteçam melhor para mais pessoas possível. Essa é a ideia de governo. Governo é para isso. E Deus instituiu autoridades justamente para isso, como graça comum, para que, seja até por meio da espada ou por meio da lei, e ambas juntas, conter o mal e organizar um pouco as coisas. Mas o fato é, a vida que Deus criou no cosmos é debaixo de governo. Tanto que Ele está projetando uma monarquia desde o começo, Ele não escondeu isso de ninguém. Há quem se julgue mais libertarista, mais anarquista, que é contra todo tipo de autoridade, todo tipo de limite, todo tipo de governo, e acha que em Cristo nós vamos ter o grande quebrador de correntes, e de fato Ele é quebrador de correntes, porque Cristo, Ele vem contra o império das trevas, que escraviza. Efésios fala de uma escravidão em morte do império das trevas. E o reino dele vem combater esse império. De tal forma que o avanço da igreja, que também é um avanço do reino, vai contra os portais do inferno, que são instrumentos de dominação. Aqui é até uma linguagem um pouco militar, os portais ou as portas do inferno. E sim, tem essa dinâmica. Ele quebra correntes, sim, do império das trevas, mas ele não vem propor uma liberdade absoluta de qualquer coisa e de qualquer um. Não, ele vem se propor Senhor e Rei. Então nós estamos sendo transportados do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. A proposta de Deus para a história, já para a história e para além da história, é um reino que tem um rei, que tem um trono, que tem sua lei, que tem seu governo. Então todo governo hoje limitado, humanamente limitado, claro, por óbvio, nós temos dificuldade de seguir regras desde quando a única regra é não comer uma goiaba. Desde essa época nós já temos dificuldade. Imagina,
A história avança, agora com o pecado avançando, claro que os nossos governos são limitados, são pecadores, ideologicamente corruptos e às vezes até vis, tiranos e por outras vezes associados com Satanás. Isso pode acontecer porque é próprio da humanidade caída. Agora, mesmo assim, todo governo ainda suspira de alguma forma, aponta de alguma forma, eu falei suspira, mas eu queria falar transpira, de alguma forma, a ideia de que Deus tem ordem para nós. Então sim, a ideia aqui é apontar para algo maior do que Davi, maior do que o próprio Salomão. Então você precisa ler isso aqui mais do que como um relato histórico, mas também encontrar Cristo no centro da narrativa histórica, porque a Bíblia está caminhando para emoldurar a cruz do Evangelho. Então o Antigo Testamento também tem que ser lido cristocentricamente. Não de forma alegórica, isto é, atribuindo significado espiritual para aquilo que é meramente histórico. Eu não preciso aqui ficar pegando cada detalhe, cada fala, cada instrumento aqui e começar a atribuir espiritualidade onde não tem, de forma imaginativa, criativa. Não é essa a forma que a Bíblia nos ensina a ler a Bíblia. Mas ela sim nos ensina a ler de forma progressiva, apontando para o Evangelho de Cristo. E sim, os ofícios de Cristo são a moldura do Antigo Testamento para o Novo Testamento ser encaixado. Porque Cristo é sacerdote, é profeta e é rei. Vimos o sacerdócio, sobretudo em Moisés, vimos a profecia nos grandes profetas, nos profetas menores, e agora estamos vendo melhor o reinado de Cristo no trono de Davi, e bem como a sua sucessão. Tenha isso em mente. Há um trono legítimo na história. Por quê? Porque na grande história existe um trono igualmente legítimo. E esse sim fará com que o povo grite de alegria: viva o rei! Como o povo gritou aqui, a ponto de a terra querer se fender, mas haverá um dia onde gritaremos com uma alegria, como quem pode suspirar, agora sim, suspirar em descanso, porque um bom rei está assentado no trono, e esse trono não é ameaçável. Diferente do trono de Salomão, esse é ameaçável. Embora ungido, embora estabelecido, esse trono tinha grandes fissuras e rachaduras que ameaçavam a sua estabilidade. Nós poderíamos olhar para o que está acontecendo aqui e pensar: será que vai perdurar? Será que vai dar certo? Então o rei dá ordens claras para que ele tratasse com os seus inimigos. Olha as frases de Davi, versos 1 a 4. Quando se aproximou o tempo da morte de Davi, ele ordenou ao seu filho Salomão, dizendo, preste atenção nessas frases. Primeira frase: estou indo pelo caminho de toda a terra. Isso é, o rei sabe que o seu tempo está chegando ao fim, e ele precisa instruir o seu filho, ele precisa dar um caminho direcionado para aquele rei que, embora ungido, precisa de sabedoria. Eu estou morrendo, você precisa de sobriedade, você precisa de perspectiva e futuro. Segunda frase: seja forte e se mostre um homem. Isso aqui tem todo o eco de Josué, quando foi dito na sucessão, na grande sucessão, na improvável sucessão. Eu falo improvável pelo tamanho de Moisés. Josué recebe esta sentença: ser forte e corajoso. Essa é a ideia. São essas as palavras que estão aqui. A terceira frase, então: guarde a ordem do Senhor, ande nos seus caminhos, guarde os seus estatutos, os seus mandamentos, as regras, os testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Aqui ele usa o vocabulário e o linguajar deuteronômico do tempo de Moisés, porque Moisés vai usar essa mesma linguagem. Quando nós guardarmos todos os seus estatutos, juízos e mandamentos, o Senhor será por nós justiça, como tem sido até hoje, será por nosso perpétuo bem, etc. e tal. Final do texto de Deuteronômio, o último discurso de Moisés, você vai percebendo essa ideia de como a lei do Senhor ela é possível de ser
alvo de tantos substantivos sinônimos para dar ênfase de que ela é lei, ela é estatuto, ela é testemunho, ela é regra, ela é mandamento. Davi usa aqui agora esse encadeamento de sinônimos e substantivos no seu leito de morte, um homem que não consegue nem se manter aquecido mais, mas está aqui fazendo esse castelo de vocábulos para dizer uma coisa: filho, se atente à palavra de Deus no seu trono, seus testemunhos, seus estatutos, seus mandamentos, seus juízos. Filho, se apegue à palavra de Deus, como está escrito na lei de Moisés. Aqui eu me pergunto qual noção Davi e o próprio Salomão tinham, e eu acho que nenhuma, de que a própria palavra de Deus estava sendo ampliada na vida deles. Porque Davi manda ele olhar para trás, pegue os escritos de Moisés e se apegue. E Deus ainda faria esses dois homens, pelo Espírito Santo, fez já com Davi e fará com Salomão, escrever tanto da Escritura, e isso ser ainda palavra de Deus. O seu trono não será estabelecido na sua habilidade, na sua força, nem na sua sabedoria, que saberemos que será inigualável, mas será sustentado pelo seu temor, pela sua obediência, pela sua fidelidade à palavra. Davi viveu o suficiente para saber disso, para saber que não era o seu carisma artístico, pastoral, não era as suas habilidades militares de alguém que enfrenta leão mesmo quando jovem, que enfrenta urso mesmo quando jovem, e como pastor dado à guerra, da proteção, da vigilância constante e também da sensibilidade do cuidado pastoril. Esse Davi, que foi um general de guerra, habilidoso na arte da guerra, esse líder carismático, está dizendo: se apegue à palavra de Deus. Se apegue à palavra de Deus. Porque a desobediência dessa palavra custará tudo. Davi sabe do que está falando, porque ele mesmo violou a palavra de Deus. Ele sabe o preço disso. Ele está aconselhando o seu filho, dizendo: faça isso. Mas depois disso estabelecido, de reconhecer sua finitude, encorajar o filho na liderança, estabelecer o fundamento na palavra, ele agora trata de sabedoria e política. Finalmente, trata do trono. Acerte as contas com essas pessoas. E Davi nessa hora não está falando como quem fala sobre vingança particular, ele não está falando como quem fala sobre revanchismo ou mero derramamento de sangue. Ele está falando sobre justiça. E eu introduzi um paralelo contemporâneo brasileiro para que nós entendamos do que Davi está falando aqui. Porque todos nós precisamos saber que temos justiça a qual recorrer. Davi está propondo justiça e propõe isso ao filho. Então, verso 10, Davi dormiu com os seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Aqui, quando você vê então essa frase, você já está chegando ao fim, quando diz o verso 12, Salomão então assentou-se no trono de Davi seu pai, e o seu reino foi muito fortificado. Finalmente, o trono está sucedido. Verso 12. Aqui finda-se uma era, aqui começa-se outra, com essas instruções, com estas palavras ditas diante de nós. Permita-me trazer uma luz conclusiva para essa cena ao nosso coração nos próximos minutos. O que a gente faz com isso? Que impacto essa sucessão e estas palavras e o que Salomão fará a partir de agora tem a ver com a minha teologia, com a sua teologia, com a nossa espiritualidade, com a nossa vida hoje. Entenda, o reino de Deus não tolera concorrentes. Essa é a mensagem que vai gritar nessa estrutura toda aqui. Essa justiça de Davi, como eu disse, não se trata de revanchismo ou de vingança, como facilmente nós poderíamos enxergá-la nos
tronos sucedidos nos acertos de contas da máfia italiana. Mas aqui se trata de justiça. E eu quero mostrar isso para você. O reino de Deus, em primeiro lugar, se sustenta sobre a sua palavra e não sobre as qualidades do rei. Os versos 2 a 4, você percebe exatamente essa ideia, onde Davi argumenta o valor da palavra para aquela nova governança. Como que é ela que vai estar dando tutela para o novo rei, que não aparte de sua boca a palavra do livro da lei, mas medita nele dia e noite, Josué 1:8. Essa é a ideia que está na mente de Davi. Traga como companheira, como companhia a palavra de Deus. É por essa razão também que lá em Mateus 7:24, no Sermão do Monte, Jesus diz que quem ouve as palavras e as pratica é como o homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Veja a coerência bíblica na ideia de fundamento, de estabelecimento. É a palavra quem dá sustentação para um projeto de edificação. Aquele que ouve e pratica é o prudente construtor. Davi está dizendo para o seu filho que o reino de Deus só pode ser estável se fundamentado na palavra. Se você quer ver o reino de Deus, se você quer participar do reino de Deus agora na história, você tem que participar da palavra. Você tem que ouvir a palavra, você tem que conhecer a palavra, senão você não conhecerá nem o reino, nem o rei. Porque o que ele está fazendo lá em Salomão é uma sombra que o seu trono projeta para trás. E esse trono está estabelecido em Cristo. E nesse momento, ele disse no Novo Testamento, o seu reino já era perceptível. Nós já podemos participar desse reino e nós vamos participar desse reino ao participarmos da palavra, ao recebermos essa palavra com alegria, ao vivê-la, experimentá-la, obedecê-la, respondermos a ela, comunicarmos esta palavra, levarmos conosco. Assim, deixaremos de ter na experiência dessa vida um castelo de areia, uma casa edificada, um projeto de vida projetado sobre areia. Lá em João, agora primeira carta de João, ele diz que ou nós amamos ao mundo ou amamos a Deus. Porque o amor ao mundo vai contra o amor de Deus de tal forma que nós vamos passar com o mundo e as suas paixões, dando a ideia de transitoriedade daqueles que não amam a Deus. Veja como isso combina com a linguagem, não exclusivamente do Salmo 1, mas eu quero usar o Salmo 1 para ilustrar isso, que o ímpio é como folha que o vento dispersa. Olha a falta de estabilidade, falta de raiz, falta de referência que uma folha balançada e levada pelo vento possui e apresenta. Contrastadamente com uma planta plantada junto a ribeiros de água, cuja folhagem não murcha, dá o seu fruto na estação apropriada. E da mesma forma no final do Salmo fala que o Senhor conhece o caminho do justo, que é aquele que ama a palavra. Mas o ímpio não prevalecerá. Olha a ideia aqui de estabilidade. Nesse caso, a falta dela. Ele não manterá suas pernas firmes no dia do juízo. Deus tratará com justiça toda impiedade. E o caminho do ímpio perecerá e não se sustentará. Segunda verdade, esse reino que se sustenta pela palavra exige lealdade exclusiva e absoluta, de tal forma que expõe os ídolos, os concorrentes. Eu quero te levar para 3 personagens para isso: Adonias, Joabe e Simei.
Adonias reconhece o irmão de Salomão, que ele é o herdeiro agora indicado, abençoado por Deus. Verso 15: o reino se tornou-se do meu irmão, por esse foi o desígnio, porque esse, perdão, foi o desígnio do Senhor. A teologia do Adonias está correta, ele não tem dúvidas. O reino não é meu. Ele fez ali um pequeno sequestro do trono, né? Fez uma festa particular, levou os 50 homens que correram à frente dele, fez uma festa particular, uma autocoroação particular, privada, se declarando rei. E aí veio o sacerdote, veio o profeta, veio o próprio rei, veio a rainha e disseram da parte de Deus, com toda a consulta de temor, que a vontade do Senhor era que Salomão fosse o rei. Ele reconhece o erro, ele vai ao altar, se agarra a um dos chifres. O altar é uma estrutura de armação quadrada, cujos blocos nas suas pontas fazem uns chifres saindo de um cubo, e é um chifre arredondado, grande, espesso. O Adonias se agarra a um desses chifres e implora por perdão, porque ali ele entende que o altar era a mensagem de substituição. O animal que era imolado ali substituía o pecador diante de Deus. Então o sangue derramado no propiciatório e o animal queimado no altar substituía o pecador diante de Deus na adoração pública. A mensagem era muito clara, eles sabiam disso. Adonias se agarra, abraça um dos chifres, e o Salomão condiciona a sua vida, a sua obediência e lealdade. Mas o que Adonias faz agora? Ele viola a lei pedindo uma concubina do rei. Ele pede a moça que ficou meio que de forma de enfermeira ali para o rei, mas ele então pede para que o rei dê ela para ele, a Abisag, a moça linda que estava cuidando do rei nos últimos dias. Ele não teve relações com ela, ela ficou ali de fato num cuidado com ele de enfermagem, mas nessa hora, a partir do momento que ela cuida do rei, ela se torna parte do harém do rei, permita-me a expressão. E isso é proibido por lei, porque cogitar uma das concubinas do rei é violar a própria aliança do rei, é querer uma parte do próprio trono do rei, um pedaço da sua coroa. A mensagem que o Adonias passa com isso é suficiente para Salomão não ter nenhuma paciência com o que o pedido apresentava. Quem traz é Batseba. Diz o texto que o Salomão explode a sua resposta dizendo: pede logo a coroa, porque essa mensagem comunica exatamente a mesma coisa. Resultado: perdeu a chance. Desculpa a expressão, mas por um rabo de saia, perdeu a vida. Qual é o problema de Adonias? Teológico? Não, ele reconhece que é da parte de Deus esse trono. O problema dele agora é poder? Não, ele já abriu mão. Entendeu que não valia a vida. O problema de Adonias é sexo. E você vai começar a ver agora que sim, ainda são os 3 grandes problemas da humanidade. São essas as tentações da coroa: dinheiro, sexo e poder. As 3 grandes assombrações de toda a humanidade. Adonias é executado. O outro é Joabe. Joabe não tem o problema de Adonias, ele não quer dormir com ninguém, ele não está atrás de nenhuma outra noiva, nenhuma outra mulher, ele não causa nenhuma ameaça para o rei nesse sentido, mas é aquele homem que foi o general por muitas décadas, é o homem que resolve as coisas na força do braço, matou, venceu, sobreviveu, conquistou, e agora ele é olhado como alguém que frontalmente faz ameaça e afronta ao trono. Joabe é cercado, porque ele é visto como alguém que está em desonra com o trono de Davi. O que ele faz? Ele já conhece o ritual, ele já conhece as práticas de guerra, de perdão, de renúncia. Ele corre para o altar e abraça um dos chifres. Não deu certo dessa vez.
E nessa hora você vai perceber que Salomão olha aquela situação e com perspicácia que lhe é própria, ele entende que o altar não vai cobrir ato religioso no lugar de coração arrependido. A postura religiosa não será suficiente para a falta de coração que reconhece o rei legítimo. Um coração que teme diante do rei, um coração que celebra diante do rei legítimo, um coração que celebra a nova coroa. Joabe demonstra todo o contrário disso. E agora, com um ato religioso, ele acha que pode se cobrir e não pode. Sem arrependimento, sem nenhum histórico aqui diante disso, de louvor ao novo rei, ele é executado, mesmo abraçado aos chifres do altar. E aqui nós estamos diante dessa tríade que ameaça o coração humano. Poder. Ele não reconhece o poder que vem de Deus e quer estabelecer o seu próprio. E na hora que o cerco aponta, ele apela para a religiosidade, achando que isso vai ser suficiente, e não é. Nenhuma quantidade de mão levantada, de oferta feita, de louvor entoado, justificará nossa falta de temor a Deus. Nenhuma quantidade de leitura bíblica, e olha isso, porque a coisa mais desejável do ser humano diante de Deus é que ele seja um bom leitor bíblico para conhecer melhor a Deus. Mas nenhuma quantidade de leitura bíblica compensará sua falta de temor a Deus. Que essa leitura deveria estar provocando e te conduzindo de volta à própria Bíblia. Nenhuma quantidade de ato religioso, como se fosse crente, será suficiente para suprir sua falta de amor a Jesus Cristo, sua falta de temor ao Rei legítimo. O trono não admite concorrentes. Você não pode querer o que é próprio do rei, como Adonias quis a concubina do rei. Você não pode querer o próprio trono do rei. Nesse caso aqui, um trono paralelo, substituto, concorrente. Mas você também não pode amar mais o dinheiro do que a própria vida. E é o que acontece com o outro personagem, um Simei. Ele é jurado de morte se ele cruzar o Cebron, o ribeiro. Não passa, porque você desafiou a coroa, eu vou te dar a vida, mas você tem aqui a condição de você não cruzar o ribeiro. O que ele faz? Por causa de dinheiro, de 2 servos que vão, ele vai atrás, cruza o ribeiro, porque ama o dinheiro como um verdadeiro rei, como um verdadeiro senhor. E põe a vida em risco por causa de finança. Resultado, perde a vida, segurando moedas de ouro. Foi isso que aconteceu com o povo de Deus antes de chegar em Canaã. 2 das tribos disseram a Moisés: deixa-nos ficar aqui do Jordão. Nós até vamos guerrear. Olha isso, não era medo nem covardia, era amor ao dinheiro. Nós até vamos, mas a gente quer voltar para cá. Por quê? Diz o texto, porque tinham acumulado muito gado. O deserto não é igual para todo mundo. A peregrinação da igreja não vai ser igual para todo mundo. E nós podemos, nesse ínterim, nesse percurso, amarmos mais o dinheiro do que ao Senhor. E é por isso que Jesus disse em Mateus 6:24, que ninguém pode servir a 2 senhores, sendo o dinheiro um senhor. Ele não falou que é difícil, ele não falou que ia ser mais difícil, ele falou que ninguém pode. Porque um concorre com o outro, ou você serve um ou serve outro. É por isso que a primeira carta de João vai dizer que ou nós amamos a Deus ou amamos ao mundo. Porque um amor concorre com o outro. Não podemos ter aliança com 2 mulheres, não podemos ter aliança com 2 cônjuges. Um desonra o outro.
E o dinheiro é o outro pé do tripé da grande ameaça do coração humano na história: dinheiro, sexo e poder. Adonias, Simei, Joabe são os representantes para eu e você vermos o nosso próprio coração diante do trono que Deus estabelece nessa terra. A nossa lida com o dinheiro, a nossa lida com o poder, a nossa lida com as paixões dos olhos e do coração. As paixões pedirão todo o nosso coração. O poder seduzirá a nossa perspectiva de existência, de validação, de segurança, de afirmação. E o dinheiro exigirá a exclusividade da nossa atenção e energia. São tronos. E o trono de Salomão, como sucessão do trono de Davi, aponta para nós que o reino de Deus fará justiça contra todo trono concorrente. Por isso que aquele que ama o mundo passará com o mundo e a sua concupiscência, seus desejos fugazes passarão, não permanecerão. Não apontam para uma eternidade sólida, construtiva, de nova vida, de novo céu, de nova terra, de um reino amadurecido. Mas esse trono aponta para esse trono de Cristo. E finalmente, chegamos no ponto onde o capítulo 2 pode nos endereçar. É aqui onde você percebe que sim, justiça é feita, pessoas morrem para que um trono possa acontecer. Mas apontando para o trono dos tronos, o Rei dos Reis, você sim tem essa mensagem repetida para nós, mas ela é muito mais profunda. Porque o rei que vem, que Salomão aponta, é um rei que vem morrer no lugar dos seus adversários. Sim, ele tratará com todos os seus adversários. Ele não tomará o culpado por inocente. A justiça do trono de Deus será exercida de forma plena, muito mais santa, justa e terrível do que a justiça do trono de Salomão. Ele não tomará nenhum dos culpados por inocentes e os condenará. Nesse sentido, Satanás é uma pequena lagartixa comparada a um grande e feroz dragão. Se nós formos ilustrativamente pensar no poder de Satanás em relação ao juízo de Deus e do próprio Deus em relação ao juízo de Deus. Satanás não pode te condenar, ele pode te acusar e ele facilitará o caminho dos acusáveis e condenáveis. Ele infernizará a sua vida até o dia do juízo. Ele é um vilão e um inimigo completamente não menosprezável, não negligenciável, não ignorável, não é esse o ponto. Mas diante do tribunal de Deus, ele não passa de um acusador e quem nós devemos temer é o próprio juiz, porque ele é o ofendido e é ele quem tem o martelo na mão de decretar a condenação justa e santa, completamente intolerante com o pecado. Estamos completamente em apuros diante de um Deus tão santo, que abençoa a unção do seu rei na execução dos seus inimigos. O que esse rei fará com os seus adversários? Em primeiro lugar, justiça. Ele condenará todos aqueles que merecem a sua ira. Não existe esse Deus bonachão que a teologia da prosperidade, que o teísmo aberto, que nós inventamos por aí, que Deus é amor, como se essa frase, embora verdadeira,
tirasse a justiça de Deus da realidade. Ele é amor. E é por isso que a segunda parte da conclusão é que a boa notícia, se a notícia número 1 assustadora é a justiça de Deus, a boa notícia é a justiça de Deus. Sabe por quê? Porque esse altar apontava para uma cruz. E essa cruz é dependurável. Dá para a gente se pendurar nela. E ali assassinos serão perdoados. Quem se agarrar aos chifres da cruz alcançará misericórdia. Mesmo que tenha as mãos manchadas de sangue, mesmo que tenha problemas com o sexo no seu passado, mesmo que tenha problemas com o poder, mesmo que tenha problemas com o dinheiro, se agarrados à cruz de Cristo, encontrarão a justiça que foi executada em Cristo. Não apenas um Deus perdoador por sua mera bondade, mas também por sua grande justiça, que em amor e graça puniu no Filho, puniu no sangue do Filho, o pecado de todo aquele que se esconder, que recorrer à sua justiça. Aquele que vier a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Porque temos advogado junto ao Pai que é fiel e justo, que se confessarmos os nossos pecados, Ele nos perdoará de toda injustiça. Tornará ainda que os nossos pecados sejam tão vermelhos como a escarlate, mais alvos que a neve. Poderá renovar dentro de nós um coração limpo, um espírito inabalável. Poderá fazer isso a todo aquele que for a Ele e pedir perdão, porque Ele foi justo e não tomou o culpado por inocente, mas puniu no Filho o pecado de muitos. Como, portanto, escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Esse é o Rei bendito que vem morrendo, mas que ressurge para dizer: o meu trono está firmado e não tem concorrentes. Quais são os tronos no seu coração que falam para Deus: eu te reconheço como Deus, mas eu queria esse pedaço do reino como o Adonias fez? Eu te reconheço como rei, mas essa esfera, esse assunto aqui eu queria ter o meu próprio feudo. Ou como talvez Joabe fez. Olha, eu talvez não tenha até problemas com o seu reino, mas eu prefiro viver a minha vida do meu próprio jeito, sem submissão. Ele não queria mais afronta, mas ele também não reconheceu Salomão como rei. Ou talvez como Simei, que viu no dinheiro o motivo para o seu coração servir. Quais são os tronos do nosso coração? Usa esse recorte como espelho para ver o seu coração se submetendo, obedecendo, servindo a outras coroas que não a de Jesus Cristo. Porque é assim que nós vamos ter discernimento suficiente para levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Cativo à obediência de Cristo, porque Ele é Rei, Senhor dos senhores, digno de nossa contemplação, adoração, serviço, subserviência. Que tronos precisam cair, porque o trono de Jesus está levantado. O que em você faz concorrência com a coroa de Cristo? Faça esse exercício com temor, porque existe um rei pleno, existe um rei legítimo, que o reino de Salomão apenas apontava. E esse rei já está sentado no trono, e voltará com uma coroa na cabeça. Quem são aqueles que reconhecerão Ele como um rei bendito? Porque como rei todo mundo vai reconhecer, não tem jeito.
Permita-me, a coroa vai brilhar demais para não entender que é o rei. Mas quantos estarão em louvor, porque é o rei do seu coração? Aqueles que reconheceram como rei agora. Aqueles que reconhecê-lo como divindade agora. São esses que vão ter celebração de rachar o chão e dirão: viva o grande rei. Que Deus abençoe a nossa subserviência. Já se renda a Jesus Cristo de Nazaré, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Deus bendito, diante do Senhor eu peço a misericórdia, a graça de reconhecê-lo como soberano dos reis da terra, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Ajuda-nos a encontrar em nós tronos que fazem competição com o teu trono. Ajude-nos a identificar em nós coroas, ó Deus, que nós colocamos em nossas próprias cabeças, ou nas cabeças de outros e de outras coisas. Ajuda-nos, Deus, a reconhecer o Senhor como Rei, o Senhor como Rei sobre nós. Porque o Senhor é justo e tratará com justiça. Eu te peço, portanto, hoje, que no lançar da tua palavra, o Senhor trate com aquela pessoa que precisa nessa hora te reconhecer como o único Rei verdadeiro e reconhecer a justiça que foi depositada em Cristo, na obediência, na fidelidade, mas também na punição que Cristo recebeu no lugar de todo aquele que nele crer. Ajuda-nos a abrigarmos em Cristo. No nome dele, que haja conversão e arrependimento hoje na presença do Senhor. Amém.